Tudo bem, Muricy? Seja bem-vindo ao Esporte em Debate. Boa noite. Prazer falar com você. Tá tudo bem, graças a Deus. Estamos caminhando, estamos trabalhando, tá tudo certo. Você está em São Paulo, está em Ibiúna, está na Riviera. Onde é que você está, Muricy? Não, estou em São Paulo. São Paulo. Que eu tenho que estar aqui porque vou todos os dias no CT, então estou em São Paulo agora. Você já está vacinado as 2 doses, Muricy? Não, tem uma dose só. Eu tomei há alguns dias atrás, mas eu sigo realmente um protocolo muito rigoroso lá no nosso CT. No momento em que o Paulo do Vale adentra aqui ao estúdio ofegante, informando que o clássico domingo vai ser às 10h15 da noite, acabou de sair o horário. Você já sabia, Muricy? Não, nós tínhamos uma palavra da Globo, né, que ou era às 4 horas ou era às 10h15. Então, realmente já definiram. Para nós não é bom, porque a gente tem compromisso na Libertadores. Quanto antes, né, para nós são horas de recuperação. Não é a mesma coisa que vai jogar às 10h15, porque os jogadores com certeza vão dormir muito tarde, porque depois do jogo ninguém dorme. Então, para nós, esse horário foi muito ruim. Mas, infelizmente, é assim. Não se pensa muito nos jogadores, nos desgastes, né? Tem outros interesses. Mas, para nós, realmente, esse horário não é bom. O horário é ruim mesmo. Vai ficar escondido o clássico, né? Domingo, 10h15 da noite. Provavelmente TV aberta, né? Provavelmente, claro. Ah, não, acho que não. Opa. Domingo, 10h15? Não? Acho que não. Então tá. Eu acho que não. Tem outros. Tem outro, problema, né? Acho que não. Vai ficar escondido ali. A televisão tentou passar para as 4 da tarde. Aí sim ela iria transmitir. Tá. Teria um grande interesse na transmissão. Mas 10h15 da noite acho que não teremos a transmissão. Bom, Muricy, finalmente teremos a quebra do tabu. São Paulo ganha domingo do Corinthians finalmente na Neoquímica Arena? O que nós temos que tomar cuidado é não entrar nessa onda de favoritismo, porque a gente tem experiência nisso. No campeonato passado, o São Paulo também estava na mesma situação. Estava num momento melhor que o do Corinthians. E isso cria um clima que para o Corinthians é importante, porque se explora isso em todos os casos que é assim. Quando um não está no bom momento e as pessoas comentam demais o favoritismo, isso vai para dentro do vestiário, vai para dentro do dia a dia e vai para o campo. E no último caso que eu me lembro, eu não estava no São Paulo, claro que não, mas o São Paulo estava num bom momento, o Corinthians não, e a semana toda se diziam que o São Paulo era muito favorito, e aí o Corinthians realmente comprou essa ideia e ganhou o jogo, porque o Corinthians veio por uma decisão e o São Paulo não. Então é isso que nós estamos atentos, né? É apenas um começo de trabalho, que o time está indo bem, mas é um clássico e não adianta. E não tem esse negócio de favoritismo. Aí é quem quer mais, entendeu? Então, São Paulo tem que estar atento nisso, não se entusiasmar. É muito legal o trabalho que está sendo bem feito, mas não aconteceu nada ainda, né? Então, por isso que a gente tem que ter os pés no chão, né? Pretzel. Muricy, prazer em ouvi-lo. Grande abraço para você, saúde sempre. Uma honra tá podendo participar de uma entrevista contigo novamente. E você tem toda a razão. No ano passado, o Mancini costurou o Fernando Diniz. Estou dizendo costurou da forma como foi o jogo. São Paulo não chutou uma bola no gol e o Corinthians ganhou o jogo. Muricy, eu tenho uma curiosidade muito grande, que até agora não sabe, ninguém respondeu pelo menos. Por que o São Paulo degringolou com 7 pontos à frente na liderança do Brasileiro na virada do ano de 2020 para 2021, com a nova diretoria? Aconteceu algum fato que ninguém sabe? Houve alguma desavença com o Fernando Diniz? O treinador perdeu o vestiário? Os jogadores não acreditavam mais em alguma coisa? Você pode nos esclarecer, Muricy, por favor? Um grande abraço. Um abraço. Eu só posso esclarecer o que eu vi, porque teve a troca, né, de presidente e diretoria, só que a gente não teve participação nenhuma, né, nesse final de campeonato, né? Mesmo porque nós escolhemos isso, porque as coisas estavam indo tão bem e não seria bom a gente assumir naquele momento, que a gente podia atrapalhar, né? Mas é claro que a troca houve, mas a gente ficou assim acompanhando no dia a dia, mas de longe, né? O que aconteceu
na maneira de pensar que eu vi ali de perto, é que depois da Copa do Brasil se perdeu a confiança, os jogadores sentiram muito, somente os mais jovens, e uma coisa que o Diniz não tinha, e hoje nós temos, né, que era um plantel, né, para que ele pudesse fazer mudanças, né, na equipe, principalmente taticamente, né. Ele tinha um plantel muito curto, né, então aí você vem a desconfiança, e no futebol não adianta, você pode ter o maior time do mundo, mas se você não tiver confiança, você vai ter problemas, né, e foi o que aconteceu. O São Paulo perdeu a confiança, mas não teve nada assim extra, continua a mesma coisa, as pessoas, só que foi isso que aconteceu. A parte realmente, na minha opinião, de confiança, a parte psicológica, principalmente depois da Copa do Brasil, que afetou nossos garotos, e também as poucas opções que o Diniz tinha. Perfeito. Paulo do Vale, que é o setorista do São Paulo, acompanha o dia a dia do Tricolor. Muricy Ramalho está com a gente, PDV. Sempre uma honra poder conversar com o Muricy Ramalho. E eu tenho uma dúvida, Muricy. Eu confesso que eu gostaria de entrevistar o Fernando Diniz, que desde que saiu do São Paulo não conversou com a imprensa, pelo menos não me lembro, não tive acesso a nada. E nos últimos dias, ou melhor, nos últimos jogos, a gente tem visto o Daniel Alves atuando pelo lado direito, na posição de origem mesmo. E o que o Dani tem feito é algo sensacional, né? Voltou a ser, de fato, aquele jogador que enche os olhos do torcedor dentro da posição. E aí, fica o questionamento. Na temporada passada, ele foi quase boa parte do tempo utilizado numa outra posição pelo Fernando Diniz. Aparentemente, parecia que era uma escolha do Daniel Alves. E agora, com ele jogando tão bem, a gente fica pensando, né, Muricy, se era de fato uma opção dele, ou se era uma questão do Fernando Diniz também, ou do próprio Fernando Diniz não ter, talvez, esse pulso, ou, não sei, uma liberdade maior com o Daniel Alves de trocá-lo de posição que o Crespo tem neste momento. Você chegou a conversar em algum momento com o Diniz, porque você pegou muito essa fase de transição e chegou a trabalhar com o Diniz já como coordenador. Você chegou a conversar com o Diniz a respeito do posicionamento do Daniel Alves, e você sabe dizer, Muricy, se de fato o Daniel Alves se sente mais à vontade novamente atuando pelo lado direito? Não, acontece que na minha função eu tenho que tomar cuidado, né, de me ultrapassar algumas linhas, né, de opiniões, né, com o técnico, a não ser, claro, que eu tenha a liberdade que se me é perguntado, né. Então, com certeza, com o Diniz mesmo porque nós assumimos assim pouco tempo e eu fiquei maior parte do tempo distante, né. Claro que conversava alguns dias, mas assim, não muito em ligação ao time, porque não é minha função, né? Desde que, claro, como eu faço com o Crespo hoje, eu tenho toda a liberdade, ele me dá toda a liberdade de conversar, né, com ele de todo sentido, até na parte tática, mas nada me metendo em nada, porque isso é uma função do técnico, ele é pago para isso, né? Então, com o Diniz a gente não conversava muito isso, né? E ele realmente, assim, nunca deu sinal, né? Não só para mim, mas, assim, sinal nos treinamentos e nos jogos de pôr o Daniel de lateral, porque ele achava que o Daniel foi muito bem também no setor de meio campo, jogador experiente, né? E que o tipo de jogo que o Diniz praticava, né? Que era de ter a posse de bola, teria que ter uma saída muito boa, né? E o Daniel era também especialista nisso, né? De buscar a bola lá com o gol, porque o Diniz gostava, né? Mas, assim, não houve, né? Na época não houve nenhuma conversa, né? Nenhum, assim, que eu vi alguma situação do treinamento que o Diniz pensava em relação ao Daniel na lateral, né? Eu acho que não é imposição de nada, é o técnico que achava que era isso, o Diniz tem muita personalidade, e o Daniel também gostava de jogar ali. Mas agora você percebe que, né, que não tem essa coisa dele querer, de exigir, ou seja, ele é um profissional e por sinal muito correto, né? Com todas as dificuldades que o São Paulo tem em relação à parte econômica, ele é um cara que trabalha demais, por isso joga em alto nível, né? A gente está percebendo assim de perto por que ele ganhou tantos títulos, mas assim, a relação que ele tem com os treinadores são muito boas, agora com o Crespo também.
e o Crespo deslocou ele para lateral, e ele está feliz, está jogando muito bem, então tá todo mundo muito contente. Vai, Vini. Tudo bem, Muricy? Como vai? Boa noite. Tudo bem. Bom, prazer falar contigo. Eu queria que você falasse um pouquinho, Muricy, sobre o aspecto financeiro, que a gente sabe que está ligado, né, à parte técnica, à parte esportiva e principalmente hoje com os valores envolvidos numa negociação, numa renovação contratual. Não dá pra gente falar só do vestiário, só da montagem de um time sem falar de grana, sem falar de dinheiro. E a gente abriu aqui o Esporte em Debate com essa informação de que o Palmeiras fechou o último ano com 150 milhões de déficit, chegando a uma dívida aí na casa dos 600 milhões. E para muitos, Palmeiras e Flamengo têm a situação mais favorável financeiramente falando no Brasil. E mesmo esses times sofreram demais na pandemia. O torcedor do São Paulo pode imaginar que esse mesmo elenco tem condições de terminar a temporada no comando do Crespo, ou o São Paulo terá de fazer alguma negociação? E claro que a gente sabe que os times europeus acabam visando demais os meninos de Cotia. Bom, isso é uma parte que a gente também, que não é muito a minha parte, essa parte econômica, mas a gente ouve o presidente falar, né, da entrevista e tudo, e claro que a gente está lá no dia a dia e sabe, né. O São Paulo, todos nós sabemos que a situação era muito complicada, muito difícil mesmo. A gente tinha até uma ideia de que estava difícil, mas quando nós chegamos perto, a gente viu que não estava difícil, estava muito difícil. Então a gente está sendo muito criativo. O Casares chega de manhã, só sai de noite do clube para buscar investidores, para ver que jeito que vai pagar essa dívida, com os jogadores principalmente, né? Uma situação muito complicada, né? Mas que está aí nas nossas mãos, a gente tem que resolver agora. Não é atual, coisa do passado, mas a gente tem que buscar soluções, né? Então está sendo assim complicado demais, né? A gente contratar jogadores, né? E também fizemos um plano, né? Para que os jogadores ficassem tranquilos com a dívida que existe, porque existe dívida com todos eles, né? Mas com certeza o São Paulo vai sanar isso, vai cumprir com certeza com os jogadores, tem um plano para isso, né? Mas vocês estão prevendo quanto de venda? Porque esse plano que você está citando está mais ligado à questão dos investidores virem, colocarem a marca no clube, pelo que eu estou entendendo, mas imagino que vocês estejam trabalhando com a perspectiva de ter de vender 1, 2, nenhum atleta. Vocês estão trabalhando com qual planejamento? Não tem jeito não de não vender atleta. Isso não tem como. É claro que ninguém tem esse pensamento, nem gostaria de falar disso, né? Ninguém gostaria de vender os atletas, porque a gente acha que tem que ficar no clube, tem que ganhar títulos para depois vender e até se valoriza mais. Mas acontece que não dá. A conta não fecha, entendeu? É muito difícil de se manter até o dia a dia. Então, no planejamento que a gente tem e que o presidente defende, esse, não tem como. A gente vai vender alguns jogadores, isso não tem a dúvida, né? A gente, porque não tem, acho que não só o São Paulo, né? Todos os clubes brasileiros é assim. Ou seja, quando vem uma proposta, não tem como segurar, porque a dívida realmente é grande e nós temos que cumprir com as coisas. Então, dentro do planejamento nosso, com certeza, a gente deve vender algum jogador. Ô Muricy, você acha que o São Paulo está pronto para ser campeão nesse ano? Você conseguiu talvez algo dos mais difíceis do futebol brasileiro, que foi tricampeão consecutivo no Brasileirão de pontos corridos. Isso é muito difícil de acontecer. E você conseguiu com um time muito forte também, com uma gestão muito forte. Nesse momento que o torcedor está ávido por um título, você acha que o São Paulo está pronto para ser campeão? Voltou aquela mentalidade vencedora? Porque eu sei que você estava do nosso lado aqui, eu te ouvia também e eu concordava com algumas coisas. O São Paulo, em determinados momentos, se acostumou a perder e a achar que perder era algo natural. Hoje você vê a mentalidade vencedora de volta, Muricy? Nós estamos com o pensamento esse lá, todo mundo, ou seja, a cobrança não é só dos jogadores, cobrança da diretoria, cobrança é dos funcionários, esse clima tem que existir lá dentro. Não se pode conformar de achar que está tudo certo, que essas coisas que as pessoas falam, futebol é assim mesmo, não, a gente não aceita mais isso, essa coisa que nós jogamos só bem, tem que jogar bem e ganhar também, tem que ter esse pensamento.
esse comprometimento com o clube tem que ter. O jogador tem que perder o jogo, tem que sair zangado mesmo, tem que ficar que nem o torcedor. Senão não acontece nada. Então esse clima é de cobrança mesmo, entendeu? Mas é um clima que é normal no futebol, não só no futebol, em qualquer empresa é um clima de cobrança mesmo, ou seja, e os jogadores estão satisfeitos, né? Porque está todo mundo querendo. Quem é que não quer dar a resposta? Quem é que não quer entrar para a história do São Paulo depois de muitos anos ser campeão? Todos querem, né? Só que assim, tem mais times que querem também. E aí como é que faz? Você tem que querer mais que todo mundo, cara. Então não pode ser só 100%, tem que ser mais que 100%. Tem que trabalhar mais que os outros, essa aqui é a verdade. E esse é o clima lá dentro, né? Ficamos muito tempo só treinando e os treinamentos duríssimos, os jogadores assim, né? E isso que isso chama a atenção nossa lá, sim, entendeu? O clima é ótimo, muito bom, principalmente entre todos os funcionários e também com a comissão técnica do Crespo, se adaptou rapidamente, parece que estão muito tempo aí já. Então esse é o clima de você buscar o que o torcedor quer, cara. O torcedor já está cansado de ouvir palavras, né? Está cansado de dizer que está tudo bem, que é assim mesmo, que nós estamos jogando bem, essas coisas já o torcedor não aguenta mais, cara. O torcedor de São Paulo quer ganhar e a gente tem que passar isso para os jogadores. Os jogadores nossos estão conscientes disso e estão comprando a ideia, entendeu? E a comissão técnica também. Então está chegando a hora. Claro que você não dá para você falar, não, vai acontecer isso, nós vamos ganhar, vamos fazer isso, campeão, não sei o quê. Eu não sei, mas pelo trabalho que está sendo feito, como ele é muito bem feito, a chance de ganhar é maior, cara. O time trabalha muito duro e também a parte psicológica do jogador também. Está todo mundo muito comprometido para ganhar títulos. Ô Muricy, o Crespo está causando uma impressão muito positiva aí, né? Todo mundo gostando do trabalho dele, ele está indo bem, um trabalho muito consistente nesse início aí de jornada. E você é o responsável por trazer o Crespo. Você foi quem entrevistou e você foi quem avalizou a vinda do Crespo para o Morumbi. Tá te surpreendendo, é claro que você escolheu porque gostou daquilo que ouviu na entrevista, mas tá te surpreendendo além daquilo que você imaginava esse início de trabalho do Crespo no São Paulo? Com certeza, de perto estou vendo muito mais daquilo que eu imaginei. Claro que na conversa que nós tivemos, na videoconferência, porque eu entrevistei mais de 10 treinadores, que nós fizemos na videoconferência, claro que fiz muitas perguntas para ele, o tipo de futebol que nós esperamos dele, né? o que é o São Paulo. Então, tudo isso nós perguntamos a ele, né? E então, claro que não tinha 100%, né, de acertar, falar, bom, o cara vai vir aqui, vai fazer esse trabalho. A chance era grande porque o que nós ouvimos, eu fiquei muito satisfeito, por isso foi a escolha, né, dele, né? A formação dele, né? A preparação dele, o último título que ele ganhou lá no Defesa e Justiça, a fome que ele tinha, né, o agradecimento que ele tinha pelo convite, que o São Paulo é um gigante, entendeu? Tudo isso chamou muita atenção. Só que de perto agora, o tempo passando, a gente está vendo mais do que a gente esperava, entendeu? Na verdade, eu sou técnico, eu tenho experiência nisso, e a gente, claro, que esperava boas coisas, esperava que a gente ia ter um acerto, mas a gente não sabia que ia acontecer tudo assim tão rapidamente. Mas o que mais me chama a atenção, claro que os resultados são muito importantes, os resultados, porque dá confiança no trabalho, os jogadores compram a ideia, beleza. Mas para mim o que mais me interessa é no dia a dia. E o dia a dia do Crespo, com a comissão técnica que ele trouxe, com a comissão técnica que nós temos também, que é muito competente, e eles são muito bons para se adaptarem, para juntar as pessoas. Realmente o trabalho está sendo muito bem feito. Os professores que vieram, e ele mesmo, um cara acessível, um cara humilde, um cara que está sempre trabalhando duro, fica lá o dia todo no CT, preparando treinos, conversando com todo mundo. Então, a mim me surpreendeu, cara. E aí, claro, é coisa de ex-técnico, né? Fico atento nas algumas mudanças, né? Algum tipo de treinamento, entendeu? Isso para mim me chama muita atenção, né? Então, eu converso muito com ele, hoje conversei bastante com ele também,
A resenha de vocês é em espanhol, Muricy? A gente sabe que ele tá se esforçando demais para aprender o português. Você se vira bem no espanhol? Como é que é a resenha de vocês? Bom, eu morei 6 anos no México, né? Eu joguei no México muitos anos, né? Arranho um pouquinho, claro que você fica muito tempo sem praticar, mas o que está acontecendo é que eles estão estudando, né? A comissão técnica está estudando português, né? Então, claro que a gente, quando tem algumas palavras que eles não entendem, a gente explica o que é, também fala um pouquinho espanhol, mas o que é mais interessante também é que eles estão querendo falar português, sabe? Então, a gente também não fala tanto espanhol para que eles aprendam. Todos eles estão estudando, entendeu? Então isso tá, sabe? Ele parece que está há muitos anos aí. E aí esses movimentos que eu estava falando de time, aí eu percebo que o cara cada vez mais, percebo que o cara conhece muito do que está fazendo. Agora, claro que isso não é garantia que vai ganhar títulos, essas coisas, mas está mais próximo disso, porque nós acertamos, com certeza, estou vendo de perto agora, que nós acertamos um grande treinador. E uma outra coisa que a gente, a parte, eu também, eu queria saber muito do que ele pensava de futebol, mas também queria saber muito dele, quem era ele, né? E a gente teve muitas informações e de caráter, né? E a gente está vendo de perto agora o caráter que é esse cara, muito à disposição para aceitar a palavra do clube, respeita muito o clube. Então, acho que a gente foi feliz na contratação. Ô Muricy, quantos titulares tem o São Paulo hoje? Porque a impressão que o Crespo passa é que ele não se apega a 11 jogadores. Eu contaria de 16 a 18. Isso é por conta do momento, da sequência ou, de fato, uma filosofia do Crespo de mudar jogo a jogo? Não, eu acho assim, no futebol, a gente conversou muito a semana passada e essa também, porque ele estava muito preocupado em fazer o planejamento da semana, da outra semana, um pouco mais a longo prazo. E eu disse a ele que isso não dá, porque a gente está jogando todo dia, cara. Então, a gente está preocupado com a Libertadores, está preocupado com o Campeonato Paulista, está preocupado com o Clássico, todas essas coisas, né? E como eu conheço, então eu falar para ele, não dá, vai pouco a pouco, vamos levando a semana, né? E vai vendo as condições dos jogadores. Às vezes o jogador sente muito, o outro não. Nós temos lá pessoas muito gabaritadas para ver esse tipo de coisa, fisiologia, departamento médico. Ele tem uma comissão técnica também muito experiente. Temos a nossa tecnologia, que ela é ótima para medir isso. Então, agora, o que facilita, na minha opinião, o que facilita as mudanças que ele faz, por exemplo, de time e de alternativa de jogadores, é que já tem um padrão já bem definido, né? Os jogadores já sabem o que ele quer, os jogadores é treinado para isso, é muita repetição. Então, acho que isso facilita, né? Dá muita segurança quando o jogador entra, porque já entra, sabe o que tem que fazer, né? Já fez no treinamento e está se atingindo, né, um padrão de jogo, né? Então, ele está fazendo assim, está fazendo semana a semana, né? Jogos importantes, outros jogos que não tem jeito, ele põe a molecada para jogar mesmo, mas volta a repetir dentro de um padrão de jogo. Então é tudo muito bem feito, conversado. Agora, é semana a semana, porque não dá para fazer um planejamento você jogando essa loucura que estão fazendo com os jogadores, né? É viagem, jogos. Isso é loucura que estão fazendo, entendeu? Então, por isso que a gente pensou nisso também no nosso planejamento, de aumentar um pouquinho o plantel, de trazer alguns jogadores experientes, né? Não tínhamos, assim, financeiramente dinheiro para trazer, mas trouxemos com passe livre, essas coisas todas. Então, ele está fazendo muito bem feito as coisas, né? E dentro desse planejamento dele, né? Ele vai revezando o jogador. E também uma coisa que nós, lá no começo também na entrevista coletiva, que nós mostramos para ele, que era a seguinte, que o clube, a estratégia da base era muito importante para nós, entendeu? Era muito importante ele dar atenção à base para nós, né? Então, levamos ele lá em Cotia, eles ficaram impressionados, porque a verdade é que no mundo não tem igual Cotia, né? E o que está acontecendo? Está vendo também uma ligação, né, minha com Cotia, trazendo jogadores para cá para treinar a Barra Funda. Já temos vários jogadores que estão ficando, porque ele não está deixando nem voltar, porque estão indo muito bem. Então está tudo indo bem, graças a Deus. Muito bem, olha, infelizmente a gente precisa encerrar a entrevista, porque já deu... Um palpite dele rápido. Ô Muricy, nós 4 aqui apostamos que o São Paulo ganha do Corinthians pela primeira vez. A gente é um bando de pé frio aqui, periga o Corinthians ganhar de novo.
E você, qual é o palpite pro jogo? Esse é o problema, você falando que vai ganhar, que é o negócio. Né? Tomara que os caras estejam ouvindo esse programa aí lá no CT, os jogadores, os caras são geladeira, não vai atrás dessa, entendeu? É esse cuidado que nós estamos tendo lá, esse cuidado que que somente tenho, de assentar a poeira lá, calma, moçada, que é clássico, é jogo duro, né? Da outra vez, eu contei essa história, outra vez, eles eram para jogar uma final de Copa do Mundo e a gente foi jogar um jogo e perdemos o jogo. Então não dá, clássico não dá para vacilar. É claro que eu tenho que torcer pro meu time, estou trabalhando lá. 1-0 tá bom para nós, cara. Claro que a gente quer ver o time ganhar, entendeu? A gente tem que respeitar muito o Corinthians. Então 1-0 para nós tá bom. Muricy, grande abraço. Parabéns aí pelo início de trabalho, que tenha muito sucesso aí nessa jornada do São Paulo. Grande abraço e até a próxima, viu? Para vocês também. Bom trabalho aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.